título dessa mensagem é: O Deus da Aliança conduz o seu povo. Eu quero te convidar a uma leitura um pouquinho mais extensa, mas é uma leitura gostosa de fazer, que é o Salmo 105. Salmo 105, e diz assim a palavra do Senhor: Deem graças ao Senhor, invoquem o seu nome, tornem conhecidos entre os povos os seus feitos, cantem a Deus, cantem louvores a Ele, falem de todas as suas maravilhas, gloriem-se no seu santo nome, alegre-se o coração dos que buscam ao Senhor. Busque o Senhor e o seu poder, busquem continuamente a sua presença, lembre-se das maravilhas que Ele fez, dos seus prodígios e dos juízos de seus lábios. Vocês, descendentes de Abraão, seu servo, vocês, filhos de Jacó, seus escolhidos, Ele é o Senhor, nosso Deus, e seus juízos permeiam toda a terra. Lembra-se perpetuamente da sua aliança, da palavra que empenhou por 1000 gerações, da aliança que fez com Abraão e do juramento que fez a Isaque, o qual confirmou a Jacó por decreto e a Israel por aliança perpétua, dizendo: Eu lhe darei a terra de Canaã como porção da sua herança. Quando eles eram em pequeno número, pouquíssimos e estrangeiros na terra de Canaã, quando andavam de nação em nação, de um reino para outro reino, Deus não permitiu que ninguém os oprimisse, e por amor deles repreendeu reis, dizendo: Não toquem nos meus ungidos, nem maltratem os meus profetas. Deus fez vir fome sobre a terra e cortou os meios de se obter pão. Adiante deles enviou um homem, José, que foi vendido como escravo. Apertaram os seus pés com correntes e puseram uma coleira de ferro no seu pescoço, até cumprir-se a profecia a respeito dele e tê-lo provado a palavra do Senhor. O rei mandou soltá-lo. O dominador dos povos o pôs em liberdade. Constituiu-o senhor de sua casa e administrador de tudo o que possuía, para, como bem quisesse, sujeitar os seus príncipes e ensinar a sabedoria aos seus anciãos. Então Israel entrou no Egito e Jacó peregrinou na terra de Cã. Deus fez sobremodo fecundo o seu povo e o tornou mais forte do que os seus opressores. Mudou o coração dos egípcios para que odiassem o seu povo e usassem de astúcia para com os seus servos. Deus lhes enviou Moisés, seu servo, e Arão, a quem havia escolhido, por meio dos quais fez entre eles os seus sinais e maravilhas na terra de Cã. Enviou trevas e tudo escureceu, e Moisés e Arão não foram rebeldes à sua palavra. Transformou-lhes as águas em sangue, e assim lhes fez morrer os peixes. A terra deles produziu rãs em abundância, até nos aposentos do rei. Deus falou e vieram nuvens de moscas e piolhos em toda a terra do Egito. Por chuva, deu-lhes granizo e fogo chamejante naquela terra. Devastou-lhes os vinhedos e os figueirais e quebrou as árvores da terra deles. Ele falou e vieram gafanhotos e lagartas sem conta, que devoraram toda a vegetação do país e comeram o fruto dos seus campos. Também feriu de morte todos os primogênitos da terra deles, as primícias do seu vigor. Então Deus fez sair o seu povo com prata e ouro, e entre as suas tribos não havia um só inválido. O Egito se alegrou quando eles saíram, porque lhe tinham infundido o terror. Deus estendeu uma nuvem que lhe servisse de toldo e um fogo para iluminar de noite. Pediram e Deus fez vir codornizes e os saciou com pão do céu. Fendeu a rocha e dela brotaram águas que correram como um rio pelo deserto, porque estava lembrado da sua santa palavra e de Abraão, seu servo.
Ele conduziu o seu povo e com alegria e com júbilo os seus escolhidos. Deu-lhes as terras das nações e eles se apossaram do fruto do trabalho dos povos, para que lhe guardassem os preceitos e lhe observassem as leis. Aleluia. Amém. Bom, é muito didática a palavra do Senhor e aqui ele conta uma história, faz um resumo e a gente vai entender um pouquinho mais acerca disso. Nós seguimos com a série de exposições bíblicas chamada Inabalável, a esperança que nos move. Nós já andamos nos passos de Josué, de Abraão, de Jacó, semana passada de José e hoje eu os convido para a gente andar nos passos de Moisés. Então a gente vai pegar esse texto, lógico que tem um link muito grande de uma coisa com outra, mas Moisés ele passa a falar ali no versículo 26 em diante. O Salmo 105, ele é conhecido como um salmo histórico, o 105 e o 106. O 105 é onde mostra a fidelidade de Deus, o 106 é onde mostra a infidelidade do povo. E é muito interessante esses dois salmos. Mas a gente vai se deter no Salmo 105 porque ele fala do que nós queremos ouvir hoje, dando prosseguimento a essa série. E aqui traça a história de Israel, desde a aliança divina com Abraão, até chegar ao período posterior de Canaã, que é tido como a terra prometida. E queridos, é lindo ver a história narrada como esse Salmo nos apresenta. É muito lindo. Eu, por muitas vezes, lendo a palavra do Senhor, eu me emociono lendo a palavra do Senhor. Você conhecendo a história, você sabendo dos seus desfechos. Mas, com toda a beleza desse salmo, estar na pele desses personagens que estavam constituindo a história como instrumentos de Deus, pode ter certeza que não foi nada fácil. É tão lindo quando conta até nossa própria história, lembrando do nosso passado. Puxa, era assim e Deus fez isso. Maravilhoso. O problema é o dia a dia até chegar nesse desfecho final. Não foi nada fácil. O Charles Spurgeon, ele disse, esse salmo foi escrito pelo rei Davi, pois os seus 15 primeiros versículos foram usados como um hino, quando a arca foi trazida da casa de Obed-edom. E isso está lá em 1 Crônicas 16, versículos 7 a 36. Se você abrir esse texto, e fica aí como uma atividade complementar, você vai encontrar uma igualdade ali nos fatos, os 15 primeiros versículos aparecendo nesse texto. E queridos, recapitulando, na nossa série, nós abrimos essa série com Josué. E Josué foi aquele que adentrou a terra prometida. Então, sabe aqueles filmes, aquelas séries, que a gente vai lá e começa o filme com um final, e aí depois a gente vai construir a história para poder mostrar como chega no final? Bom, a gente não combinou muito não, mas foi assim que aconteceu. Deus combinou. E é desse jeito que nós estamos mergulhando na história, porque essa promessa ela foi dada para Abraão, aí passa por Isaac, a gente não entrou na história de Isaac, mas passa por Isaac, Jacó dá continuidade, chega em José, e de José nós paramos em Moisés. E além do plano maior se desenrolando, da aliança de Deus se concretizando na vida, todos esses personagens eles também têm os seus dilemas pessoais. Porque a gente vê essa história e a gente entende que é uma promessa dada a Abraão e passa por esses homens. Mas todos esses homens, inclusive o Abraão, eles têm também os seus dilemas pessoais. E assim é na nossa história também. Nós estamos inseridos no macro da história, mas Deus cuida também do micro. Embora nós vamos falar sobre Israel, vamos falar sobre o povo de Deus, enxergamos como povo, depois como família. Queridos, é como se nós olhássemos uma multidão, mas no meio dessa multidão Deus enxerga você.
E Ele trata também com o micro, com a sua individualidade, com as suas necessidades. Ele está conduzindo, sim, o enredo dessa história, o plano da salvação, mas Ele também está cuidando do seu coração. Ele se importou com esses homens, Ele se importa com você. Havia uma promessa feita a Abraão pelo próprio Deus, e é muito interessante que é um fato que passa despercebido de muitos, porque no meio dessa promessa, Deus já trouxe ali as dificuldades, Deus já mensurava as dificuldades. Vamos ler esses dois versículos, Gênesis 15, versículos 13 e 14. Gênesis 15, versículo 13 e 14. Olha o que o Senhor disse ali para Abraão. Então o Senhor lhe disse: fique sabendo com certeza que a sua posteridade será peregrina em terra alheia, será reduzida à escravidão e será afligida durante 400 anos. Mas eu castigarei a nação que os escravizar. Depois eles sairão com muitas riquezas. Guarde esses detalhes, porque vai fazer sentido lá na frente. Queridos, o que a gente tem que entender aqui, que o Deus da aliança, Ele conduziu o seu povo o tempo todo, forjando o caráter desses e os preparando para viver os planos dele. E assim é conosco. Às vezes a gente olha para a nossa vida e reduz apenas a pontuais casos e efeitos, né? Ação que gera reação. É tão difícil e ao mesmo tempo é um mistério, um enigma, a gente enxergar e entender o Deus que, mesmo com a nossa mão ali dificultando muitas coisas, Ele vai conduzindo o curso da história. Deus, Ele vai trabalhando nas nossas vidas, porque é assim conosco. E falando de dificuldades, que aqui nós vemos que Deus, Ele falou com Abraão, Ele prometeu uma terra, só que Ele trouxe ali um custo dessa terra, né? Ó, vocês não vão chegar lá amanhã. Não é aquele presentinho de mão beijada, né? Vai ser muito difícil. Dá uma terra, quando chega na terra já tem gente. Fala, pô Deus, mas que negócio que é esse aí? Não, vocês vão conquistar a terra. E é assim. Queridos, embora nós saibamos que nós temos um céu por promessa, essa garantia não nos isenta das dificuldades do tempo presente. Não nos isenta. Nós temos um céu por promessa. A palavra do Senhor, ela deixa muito claro isso. Mas Ele não pega assim e fala, ó, tem o céu, agora entra nesse elevador que eu já estou conduzindo vocês para lá. Não, não é assim. O Senhor está forjando em nós o caráter de Cristo. Tenha consciência disso. Que até mesmo no meio das suas dificuldades, o Senhor está usando dessas dificuldades para te preparar, para te conduzir, para aperfeiçoar a sua vida. Porque aquele que começou a boa obra, ele ainda não terminou. A palavra de Deus diz que ele há de completá-la até o dia de Cristo Jesus. O primeiro ponto dessa mensagem eu chamo de encontrando propósito. E para conectar com a mensagem anterior, porque pode ser que quando a gente viu a mensagem da semana passada, ou ouviu, e a gente chega e faz essa leitura inicial do Salmo 105, e muito provavelmente você também conhece essa história que está lá no Êxodo. Aí você vai falar, pô, mas o José, ele tinha todo um prestígio lá no Egito. Ele era o segundo maior homem do Egito, abaixo apenas lá do faraó. O que aconteceu? Que esse homem, sendo tão importante, que vai falar para ele, ó, vai lá, busca seus pais e vocês vão comer, o que eu sirvo na minha mesa vai ter para eles também, a gente vai cuidar deles, vivam aqui com a gente. E aí quando a gente dá esse pulo para o Êxodo, tão pesado, uma escravidão, o que aconteceu?
Bom, no capítulo 1, no versículo 8 de Êxodo, vai dizer o seguinte: nesse meio tempo, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não havia conhecido José. E isso explica muita coisa. Então a gente sabe que muitas vezes quando muda uma gestão, muda tudo. Tem alguém que está lá com uma visão, chega o outro que fala, não, minha visão é outra. E o que a Bíblia também vai descrever nesse tempo? O povo começou a ter filho, eles não tinham televisão, não tinha anticoncepcional, não tinha os métodos para evitar filho, o povo começou a ter filho, e começou a crescer aquele povo, aquela nação, lá dentro do Egito. E aí com isso, o faraó, ele vai lá e tem essa visão. Então vamos oprimir eles com a escravidão. Versículos 26 vai dizer assim: Deus lhes enviou Moisés, seu servo. Mas espera aí, quem que foi Moisés? Vamos mergulhar um pouquinho na história de Moisés, a partir desse salmo, mas é óbvio que eu vou trazer também algumas coisas complementares, uma vez que no Êxodo fala muito mais do que nesse salmo, com mais detalhes, né? A palavra Êxodo, que é o segundo livro do Pentateuco, das Escrituras Sagradas, o significado dessa palavra é saída ou partida, descrevendo a libertação de Israel da escravidão do Egito. O povo hebreu estava cativo no Egito e o faraó tinha instituído uma lei, porque ele temia esse crescimento numérico, né, essa população, e com isso ele temia o poder deles se fortalecessem ainda mais, e ele deu uma ordem para as parteiras, que faziam os partos lá, das hebreias, mas também do povo do Egito. Ele deu uma ordem: quando for menina que nascer, deixa viver, se for menino, passa o cerol, dá fim na vida dos meninos, porque sabia da força, temia que eles se fortalecessem como o exército, que eles ficassem numerosos, poderosos. Mas o que acontece? O medo que ele tinha, o temor que aparece no texto, era de medo mesmo, porque essa palavra no português, temor, ela pode significar tanto respeito e reverência quanto medo. Então o temor que aparece no texto do faraó é de medo. Aí usa a mesma palavra para poder descrever a ação das parteiras, que vai dizer que elas temeram a Deus e não fizeram o que o faraó tinha pedido para fazer. Então aí é um temor de respeito, de reverência. E aí com isso, o faraó deu uma outra ordem logo na sequência. Já que elas não fizeram, então é o seguinte: atenção, povo todo, se vocês verem nascendo um menino, joga todos eles lá no rio e acaba com a vida desses meninos. E aí o que acontece? Acontece que lá no rio Nilo, onde era para ser jogado todas as crianças, os meninos que nascessem, nasceu Moisés, que vem da tribo de Levi. E a mãe dele teve uma brilhante ideia, e lógico que a gente vê a mão de Deus até mesmo em tudo isso, que ela pega essa criança, coloca ele dentro de um cesto, e era um cesto todo especial. O livro de Êxodo vai trazer detalhes desse cesto, porque se fosse um cesto qualquer ele poderia afundar. E coloca essa criança e empurra essa criança, confiando nas mãos de Deus. Imagina aí papai e mamãe. Às vezes a gente não confia o filho nem na EBD. Né? A criança vai para a escola. Eu lembro o primeiro dia de aula do Guga, que choradeira que foi, né? É difícil. Ai, meu filhinho cresceu, está indo para a escola. Essa aí, lógico que direcionada por Deus e para salvar a vida dele, ela colocou num rio e jogou rio adentro. E aí, quem que encontrou esse cesto? A filha do faraó. E aí, o que ela fez? É muito interessante o texto, né? Porque a irmãzinha de Moisés, ela fica ali rodeando, meio que acompanhando, e quando a mãe, tanto quando a mãe joga esse cesto rio adentro, quanto também quando a filha de Faraó pega esse cesto do outro lado. E aí ela está ali no momento.
E a filha de Faraó pega esse cesto e entrega esse cesto, essa criança, para a própria mãe, para poder cuidar dessa criança. E ainda paga por isso, olha só. Eu nem tinha aí uma renda de ter um filho aí, né? Eu não sei o nome dessas rendas que o governo tem aí, mas eu não tinha essa renda. E aí foi o primeiro caso aí de uma renda subsidiada pelo governo para poder cuidar e criar um filho. Então, recebeu esse dinheiro da filha do faraó. Só que acontece que essa criança, ela cresceu, ela se desenvolveu, e aí quando ela já estava um pouquinho mais grandinha, essa criança é entregue novamente para a filha de Faraó, porque ela pagou por um tempo. E ele cresce e se desenvolve ali, junto de Faraó, da sua família, junto da realeza. O nome Moisés significa tirado, e quem dá esse nome é a filha de Faraó, porque diz, porque das águas o tirei. Moisés, quando ele já estava adulto, e ele conhecendo a sua história, porque como que vivia um judeu, um hebreu naquele período, né? O israelita. Ele inculcava a criança os caminhos do Senhor, ele falava da palavra. Então ele, até uma boa idade, ele estava ali junto da própria mãe, ensinando quem que ele era, né? Quem que a palavra do Senhor, o plano do Senhor, né? Essa história que ela era passada de maneira oral. E aí ele, sabendo quem ele era, um dia ele sai para poder ver o seu povo, onde que acontecia, onde que eles viviam, onde que eles estavam sendo oprimidos, escravizados. E ele chega lá e ele pega um egípcio espancando um hebreu. E aí o texto vai dizer que ele levanta os olhos, olha para um lado, olha para o outro, não vê ninguém, e ele matou o egípcio. O faraó ficou sabendo disso e mandou matar Moisés. E assim ele fugiu para Midian, Êxodo 2,15. Quando ele está próximo a um poço, vieram as filhas do sacerdote de Midian encher os bebedouros e dar água para o rebanho do pai delas. Só que tinha alguns pastores ali que começaram a expulsar essas meninas, essas mulheres. Moisés, com todo esse senso de justiça, ele vai lá e defende elas, dá água para o rebanho, acolhe elas nesse momento, deixa elas, ajuda elas para poder encher esses bebedouros. Êxodo 2, 16 e 17. Elas voltam e contam para o pai. Papai, aconteceu isso, tinha gente expulsando a gente, mas aí tinha lá um rapaz, um homem, e ele defendeu a gente, ele deu água para o rebanho, ele encheu os nossos bebedouros. O pai já olhou e falou, opa, tem alguém especial aí. Chama esse cara aí para a gente poder ter uma refeição aqui. Só que Moisés vai para essa refeição e ele já vai com mala e cuia. Sabe aqueles parentes? Sabe? Que chega lá para poder ficar um dia, um final de semana, e quando vai ver fica 2 anos, 3 anos, né? Meses, né? Eu lembro de um amigo que, no tempo da infância, talvez ele vai ver esse vídeo depois, vai ficar até ruim para mim, né? Um amigo no tempo da infância, ele mudou para um bairro um pouquinho mais distante, assim, coisa de meia hora, e aí ele foi para me visitar lá, na casa dos meus pais, eu não era casado, e veio para passar um final de semana. Ele ficou quase 1 ano na casa dos meus pais lá. Entendeu? Ele voltava lá na casa dos pais dele, era só para poder pegar roupa lá e fazer alguma coisa, e meu pai já não aguentava mais. Então tem esses, né? Moisés, ele vai lá para uma refeição, só que ele acaba virando um hóspede dali. Ele passa a morar na casa ali daquele que viria a ser o seu sogro, né? Ele casa com Zípora, a filha de Jetro, que era esse o sacerdote de Midian, e com ela ele tem 2 filhos. O texto vai descrever Gerson, lá em Êxodo 2, 18 a 22, só que lá na frente na história a gente vai ver que teve mais um filho que não descreve nesse período, que foi o Eliezer. E aí ele ficou por ali. E é muito interessante quando a gente vai pesquisar a história de Moisés, a gente vai ver que a história de Moisés ela se dá entre 3 ciclos de 40 anos, né? E aí Moisés, quando já era marmanjão, né? 40 anos ali,
quando ele acontece que ele sai da terra do Egito, então dizem que ele tinha 40 anos, né? Os comentaristas, eles vão entender pelos textos. Só que quando ele já era jovem, assim, com 80 anos de idade, aí o texto vai dizer que ele estava pastoreando o rebanho do seu sogro, Jetro, que era o sacerdote de Midian, quando ele se depara com aquele episódio que o Êxodo 3 inteiro vai narrar, e até parte do capítulo 4, que é da sarça ardente. Ele vê uma sarça pegando fogo, entenda bem, a sarça pegar fogo, não está aqui o mistério, não é aqui que está o mistério, porque naquela região, com aquele calor, era normal que árvores pegassem fogo, isso acontecia. O mistério é que ela pegava fogo e não se consumia. E aí que está o mistério da situação, e ele se aproxima ali, e ali ele recebe o chamado, as instruções de Deus, e é ali que Deus, ele faz de Moisés o seu servo, para se tornar o libertador do povo lá do Egito. Mas quando a gente vai ver o enredo da história, a gente percebe e entende que Moisés é só um canal de Deus, porque o libertador mesmo é o Deus Todo-Poderoso. E é assim com a gente. Às vezes a gente acha que a gente faz alguma coisa. Queridos, é Deus em tudo e em todos. Às vezes a gente acha que a gente é um excelente profissional, que a gente é um excelente pai, que a gente é um excelente tudo. Se não for Deus na nossa vida, a gente não é nada. A gente precisa, a gente carece de Deus o tempo todo. E Deus se apresenta para ele ali naquele episódio como o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. E era a maneira como Deus se apresenta em grande parte do Antigo Testamento. Se apresenta como um Deus pessoal. E entrega essa tarefa, essa missão para Moisés. O capítulo 3 inteiro, como eu disse, parte do capítulo 4 se põe a narrar esse fato, onde a gente se depara também ali com a insegurança de Moisés. Moisés era como a gente. Medroso, bunda mole, né? Ah, não vou dar conta, eu não consigo. E é aí que entra também o irmão dele, Arão, nessa missão, nessa tarefa. Isso, quando acontece, nós entendemos ali, pelo texto bíblico, que Moisés tinha 80 anos de idade. 80 anos. E onde que a gente encontra essa referência? Se a gente ler Atos 7, 23 e depois a gente ler o Atos 7, 30. E lendo ali, fica muito claro que Moisés tinha 80 ali. Queridos, quais são mesmo as suas desculpas? 80 anos é quando ele vai viver o chamado do Senhor. Às vezes a gente acha que tá tarde para mim. Não dá mais. 80 anos é quando ele vai viver o chamado do Senhor. Esse é o jovem Moisés. Moisés, ele era uma pessoa como muitos de nós, que não se conformava com as injustiças. Então, esses dois fatos que a gente vê, dele encontrando ali o camarada espancando o hebreu, ele vai lá e ele vira uma espécie de juiz ali, né? Ele julga e já dá sentença e já executa, né? Ele é tudo ali. A gente vê lá o episódio das filhas do Jetro. Ele vai lá e defende elas e dá água. Então ele era alguém que tinha esse senso de justiça. Ele não se conformava com as injustiças. Mas ele tinha um jeito dele, todo diferentão de vivenciar isso. E quando a gente vai ver que tem exageros de vivenciar o jeito dessa forma. Mas ele fazia alguma coisa. Porque muitos de nós não ficamos conformados com as injustiças à nossa volta, mas a gente não faz nada. A gente vê injustiças para tudo quanto é lado, aí a gente vai lá e tem dó. Dó é o sentimento mais cruel que o ser humano pode ter. Jesus, ele nunca teve dó da gente. Ele sempre teve foi compaixão, ele sofre junto. Porque a compaixão nos move. Dó, a gente só fica olhando e falando, coitadinho. Mas não faz coisa alguma.
Então Moisés, além de não se conformar com as injustiças, ele fazia algo. E querido, e quanto a você? Porque Moisés, olhando essas situações, sabendo quem ele era, ele brigava por essas causas. E quanto a você? Você se lembra da sua história? Do seu povo? Você se lembra de tudo que Deus já fez na sua vida? Você é daqueles que se põe a defender os outros? Bom, Deus chamou Moisés e colocou nas suas mãos uma grande missão. E Deus usou da personalidade de Moisés para atribuir a sua missão. Uma missão de alguém que não se conformava com a escravidão e que lutaria pela liberdade. Isso é muito interessante. A gente só abraça e defende a causa que a gente acredita. Se a gente não comprar a causa, a gente não defende. Eu venho, a minha profissão, o que eu exerci, a maior parte do tempo, até me entregar para o ministério, eu sempre fui da área comercial. E um lema de um vendedor, de um gerente de vendas, que vai poder motivar a sua equipe, ele vai dizer, cara, você tem que ser o primeiro a comprar o seu produto. Se você não compra o seu produto, você não vai conseguir vender o seu produto. Se você não é desses que você fala, puxa, isso é muito bom, eu compro, isso é maravilhoso, você não vai ter aptidão, você não vai saber descrever, você não vai conseguir vender esse produto. Mas com isso, de Deus conhecendo da personalidade de Moisés para atribuir a sua missão, a gente já aprende algo muito relevante. Deus usa da nossa personalidade para nos atribuir a sua missão. Não que os nossos impulsos estejam corretos, mas Ele canaliza todo esse potencial para o bem. Então, meu amado, o que eu tenho para te dizer hoje é, submeta a sua personalidade para a glória de Deus e deixe Ele usar todo esse potencial de modo a agradar o coração dEle. Deus, Ele canaliza aquilo que nós temos para poder cumprir a vontade dEle. O segundo ponto que eu chamo a atenção é a partida. Tempos depois, Deus fala com Moisés, chamando ele para retornar, porque lembra que ele correu de Midian, porque ele estava com medo do faraó? Então, o faraó, ele era nada mais, nada menos que o vovô dele, né? Porque se ele foi lá viver como filho da filha de faraó, um vovô, já pensou um vovô que quer te matar? Ele correu. Ele foi para Midian, ele foi para distante. Mas aí, tempos depois, ele está lá em Midian, já bem tranquilo, oitentinha, né? Ele está lá na melhor idade, falando assim, não, ele está falando, vamos embora, vamos para a missão, vamos para a tarefa. E aí, Deus fala com ele, falando assim para ele, ó, volta para lá, porque todo mundo que queria matar você já morreu. Ou seja, Deus já preparou o terreno. Deus já deixou um caminho aberto. Só que Deus diz também para ele qual que era essa missão, qual que era essa tarefa. E é muito interessante que Deus também traz ali instruções de como seria isso. Ó, você vai lá para poder falar com o faraó, só que eu vou endurecer o coração do faraó. Porque, queridos, quando a gente lê essa história, se a gente fosse Moisés, talvez lá na primeira, na segunda ida, a gente ia falar, Deus, não é possível, você está falando para eu ir e ele não deixa ir nunca. Eu vou lá, falo com ele, ele não deixa ir. Mas Deus já falou que seria assim, que endureceria o coração dele. Está em Êxodo 4, versículo 19 a 21. Ou seja, tudo o que acontece posteriormente tem o trabalhar de Deus. Tudo. Até mesmo as dificuldades. Às vezes a gente olha para a nossa vida, a gente quer que seja tudo um mar de rosas. A gente quer que Deus abra as portas para a gente, mas que seja igual as portas de shopping, que a gente está chegando perto, a porta já... Opa! Glória a Deus. Né? Às vezes a gente passa na porta abrindo, tem aqueles que até estufam o peitão, falam, nossa, que poder, né? Eu cheguei, me aproximei,
E o negócio abriu, né? Queridos, não é assim. Não é assim. Os presentes de Deus, ele muitas vezes assim, é um presente assim, que custa muita coisa, assim, que tem um trabalhar, que Deus ele quer trabalhar na nossa vida, que Deus quer fazer a gente entender o valor desse presente. Então Deus usa até as dificuldades para poder trabalhar na nossa vida. O Tim Keller, ele disse o seguinte: Deus não disse a Moisés, eu sou o que vocês querem. Ele disse, eu sou o que sou. Porque às vezes a gente quer esse Deus aí, da parte A dessa frase, né? O Deus que vai viabilizar os nossos planos e os nossos sonhos. A teologia da Xuxa, né? Tudo que eu quiser, o cara lá de cima vai me dar. E às vezes é esse Deus que a gente quer. E não é isso que Deus faz com Moisés. Deus ele diz assim, eu sou o que sou. Eu que sei os planos que eu tenho para você, Moisés. Eu que sei é o que eu tenho para trabalhar na sua vida. Eu que sei o que eu vou fazer com o faraó. Porque às vezes a gente quer ser um consultor de Deus, assim, sabe? Para poder dar instruções para Deus. Às vezes a gente tem uma petulância nas nossas orações que a gente quer dar até um caminho para Deus. Ó Deus, você vai por aqui, ó, você vira ali na frente, você faz assim, você faz assado, que aí vai dar certo. Queridos, para você que quer dar instrução para Deus, Ele diz para você, eu sou o que sou. Eu faço o que eu quero com a tua vida. Você não entregou a sua vida para mim? Então eu vou dispor da sua vida da maneira que eu bem entender. Eu sou o que sou. E aí então iniciam as tentativas de libertação do povo. E essa libertação do povo é muito interessante, guarde também esse detalhe, que ele chega lá para o faraó, ele vai dizer assim, ó faraó, ó Deus falou para você libertar o povo dele, para que eles possam ir para o deserto, prestar culto a Deus e oferecer sacrifícios. Guarde esse detalhe, prestar culto e oferecer sacrifícios, e assim marchando rumo à terra prometida. E é assim que acontece essas tentativas. Mas o faraó, como Deus já tinha falado para Moisés, ele não concede. Ele estava com o coração durão. Que vai coisa nenhuma. Em vez disso, o que ele faz? Ele oprime ainda mais o povo na escravidão. Ele vai lá e fala para os chefes ali, ó, eles tinham todo um jeito de fazer tijolo, a gente dava uma palha para eles, a gente ajudava eles com isso, agora não dá mais não. Castiga eles ainda mais, e eles têm que produzir a mesma quantidade. Então Deus ainda permite, usa desse meio, para que as coisas fiquem ainda mais difíceis para o povo dele. Aí imagina como que o povo dele começou a olhar para Moisés. Pô, cara, você está falando que você quer nos ajudar, mas você está ferrando com a gente? Né? Você está falando que você quer nos ajudar, mas está ficando mais difícil para nós? E aí começam aqueles processos das pragas. Deus enviando as pragas para o Egito. E sendo a última praga, a morte de todos os primogênitos, sendo tanto dos animais como dos homens. E os israelitas, eles não foram feridos por essa praga, porque todas as pragas que acontecem, não é que estava uma nuvenzinha chovendo em cima dos egípcios e os israelitas estão lá bem de boa. Não! Se está vindo mosca, tem mosca para todo mundo. Se está vindo gafanhoto, tem gafanhoto para todo mundo. Se está vindo piolho, coça a sua cabeça aí. Tem piolho para todo mundo. É assim que está acontecendo. Se a água está ruim para todo mundo. Mas quando chega nesse momento, os israelitas não são feridos por essa praga. Por quê? Porque Deus dá uma instrução. E essa instrução já aponta para Cristo.
ele fala para poder separar um cordeiro ou um cabrito macho de 1 ano e perfeito. Algo que aponta para Cristo. Para sacrificar esse. E para pegar o sangue desse e passar nos umbrais da porta. Porque o anjo do Senhor, quando passasse e se deparasse que naquela casa tem a marca ali do sangue, porque sempre foi por meio do sangue. Sem sangue não há remissão de pecados, é o que diz as Escrituras Sagradas. Aí o anjo do Senhor não passava por ali, e ali ele não ia fazer nada. E acontece um luto nacional. Um choro muito grande, todo mundo perdendo seus primogênitos, até mesmo os animais. E é assim que é instituído a Páscoa. As 10 pragas foram juízos divinos às divindades do Egito. De modo que a cada praga que Deus enviou, uma divindade do panteão egípcio estava sendo desbancada. Então Deus tem todo um propósito de trabalhar. Para cada praga, Deus estava derrubando ali também um ídolo, um deus dos egípcios. Até que com grande dor, devido ao luto, o faraó finalmente libera o povo. Os egípcios, eles expulsam eles de lá. Expulsam os israelitas. E o texto, lembra lá que eu disse para vocês de Gênesis, daquelas palavras para Abraão que Deus disse? Então, Deus castigou aqueles que oprimiram, que escravizaram os israelitas, e Deus fez eles saírem com muitas riquezas. Com muitas riquezas. Eles chegaram pedindo lá ouro e prata para o povo, e o povo dava, tipo, vai embora, vai embora, vai embora. E eles saíram com muitas riquezas, depois de estarem ali por 430 anos, como escravos, numa terra estranha. Uma terra estranha. O texto vai dizer no versículo 38 do Salmo que o Egito se alegrou quando eles saíram, porque lhe tinham infundido terror. O Warren Wiersbe, ele diz: Israel deixou o Egito em triunfo, como um exército vitorioso, carregando os espólios da batalha. Deus havia lutado pelo seu povo. Eles mesmo não fizeram nada. O que eles estavam fazendo? Dormindo. Foi na noite que tudo aconteceu. Na partida, é Deus que conduz. Na partida, é Deus que conduz. E é necessário honrar a memória daqueles que vieram antes de nós. Aqueles que preparam um caminho para que a palavra chegue até nós. Se atente nesses detalhes de Êxodo 13, versículo 17 a 19. Olha só. Quando o faraó deixou o povo ir, Deus não os levou pelo caminho da terra dos filisteus, embora fosse mais perto, pois disse: para não acontecer que, vendo a guerra, o povo se arrependa e queira voltar para o Egito. Então, se você olhar o mapa, o percurso que eles fizeram, você fala assim: ué, cara, por que eles não foram reto? Não tinha ainda, né, as ruas como é hoje, não tinha isso. Né? Então, pensa, a gente vê muitas vezes um trajeto de um carro, quando pega uma rodovia, uma rua para poder chegar no destino, e do helicóptero. Eu até brinco com todo mundo que eu falo que se eu fosse andar de helicóptero, eu ia gastar o mesmo tempo. Porque eu sou ruim de direção. Muitas vezes eu chego, a pessoa chega e fala assim, ó, ali, tal lugar. Eu falo, não, é ali. Por quê? Porque vira ali, vai por ali. Eu sou horrível com isso. Então eles poderiam ir numa outra direção, mas Deus tem um propósito, até mesmo o GPS de Deus, tá? O Waze de Deus tem um propósito quanto a isso. Tem um propósito. Versículo 18. Porém Deus fez o povo rodear pelo caminho do deserto, perto do Mar Vermelho. Os filhos de Israel saíram do Egito organizados como um exército.
Moisés levou consigo também os ossos de José, pois esse havia feito com que os filhos de Israel jurassem solenemente, é isso, né? Dizendo: Deus certamente visitará vocês. Quando isso acontecer, levem os meus ossos daqui. Meu amado, Deus conduz a nossa partida, mas a gente precisa honrar a memória daqueles que vieram antes de nós. Você caminha por quem? Será que na sua jornada você carrega consigo o desejo de honrar aqueles que vieram antes de você? E aí vamos então para o texto final, para a gente poder concluir, partir para a conclusão desse texto. É um texto um pouquinho mais longo. Êxodo 14, versículos 5 a 31. Diz assim: Quando foi anunciado ao rei do Egito que o povo fugia, ele e os seus oficiais mudaram de ideia a respeito do povo. Disseram: Que é isto que fizemos, permitindo que Israel nos deixasse de servir? E Faraó aprontou o seu carro de guerra e levou consigo o seu povo. Levou também 600 carros de guerra escolhidos e todos os outros carros de guerra do Egito, com capitães sobre todos eles. Porque o Senhor endureceu o coração de Faraó, rei do Egito, para que perseguisse os filhos de Israel. Porém os filhos de Israel saíram, marchando corajosamente. Os egípcios os perseguiram, com todos os cavalos e carros de guerra de Faraó, os seus cavaleiros e o seu exército, e os alcançaram acampados junto ao mar, perto de Pi-Airote, diante de Baal-Zefon. Cada nome também, né? E chegando o Faraó, os filhos de Israel levantaram os olhos, e eis que os egípcios vinham atrás deles, e ficaram com muito medo. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor, disseram a Moisés: Será que foi por não haver sepulturas no Egito que você nos tirou de lá para que morramos nesse deserto? O que foi que você fez conosco, tirando-nos do Egito? Não foi por isso que dissemos a você no Egito: Deixe-nos em paz para que sirvamos os egípcios? Pois teria sido melhor para nós servir os egípcios do que morrer no deserto. Moisés, porém, respondeu ao povo: Não tenham medo, fiquem firmes e vejam o livramento que o Senhor lhes fará no dia de hoje, porque vocês nunca mais verão esses egípcios que hoje vocês estão vendo. O Senhor lutará por vocês, fiquem calmos. O Senhor disse a Moisés: Por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. E você, levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar. As águas se dividirão, para que os filhos de Israel passem pelo meio do mar em seco. Eis que vou endurecer o coração dos egípcios, para que venham atrás de vocês e entrem no mar. Serei glorificado em Faraó e em todo o seu exército, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. E os egípcios saberão que eu sou o Senhor, quando for glorificado em Faraó, nos seus carros de guerra e nos seus cavaleiros. Então o anjo de Deus, que ia diante do exército de Israel, se retirou e passou para trás deles. Também a coluna de nuvem se retirou de diante deles e se pôs atrás deles, e ia entre o exército dos egípcios e o exército de Israel. A nuvem era escuridão para os egípcios, mas iluminava a noite para o povo de Israel. Assim que durante a noite os dois exércitos não puderam se aproximar. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o Senhor, por um forte vento leste que soprou toda aquela noite, fez com que o mar se retirasse, tornando-se terra seca, e as águas foram divididas. Os filhos de Israel entraram pelo meio do mar em seco, e as águas foram qual muralha, à direita e à esquerda deles.
Os egípcios que os perseguiam entraram atrás deles, todos os cavalos de Faraó, os seus carros de guerra e os seus cavaleiros até o meio do mar. Na vigília da manhã, o Senhor, na coluna de fogo e na nuvem, viu o acampamento dos egípcios e criou alvoroço no acampamento dos egípcios. Emperrou as rodas dos carros dos egípcios, fazendo com que andassem com dificuldade. Então os egípcios disseram: vamos fugir da presença de Israel, porque o Senhor está lutando por eles contra os egípcios. O Senhor disse a Moisés: estenda a mão sobre o mar, para que as águas se voltem sobre os egípcios, sobre os seus carros de guerra, sobre os seus cavaleiros. Então Moisés estendeu a mão sobre o mar, e o mar, ao romper da manhã, retomou a sua força. Os egípcios fugiram de encontro a ele, e o Senhor jogou os egípcios para dentro do mar. As águas voltaram e cobriram os carros de guerra, os cavaleiros de todo o exército de Faraó, que haviam seguido no mar. Nem ao menos um deles escapou com vida. Mas os filhos de Israel caminhavam a pé enxuto pelo meio do mar, e as águas lhes eram quais muralhas à sua direita e à sua esquerda. Assim o Senhor livrou Israel naquele dia das mãos dos egípcios. E Israel viu os egípcios mortos na praia do mar. E Israel viu o grande poder que o Senhor havia usado contra os egípcios. E o povo temeu o Senhor e confiou no Senhor e em Moisés, seu servo. O terceiro e último ponto eu chamo de um caminho difícil. E é maravilhoso o texto, né? Puxa vida, que coisa linda ter vivido isso. O texto, se você continuar lendo a história, quando eles chegaram, teve uma festa daquelas ali. Eles vão dançar e tem uma festa, toda aquela maravilha, né? Só que a gente vê como que era a comunicação entre eles e Moisés, né? Sempre tranquila. Sempre murmuração. Sempre reclamando. É tão difícil a gente conviver com aquelas pessoas que falam com a gente só reclamando, né? Puxa vida. É difícil. Tem jeitos e jeitos da gente falar as coisas. Mas, querido, o chamado para sair não é um chamado tranquilo. Há rupturas. Há apegos emocionais. A gente vê aparecendo esses apegos no texto. Implica em sair para o desconhecido. Mas ainda assim, é muito melhor caminhar com Deus no desconhecido do que caminhar sem Deus por caminhos conhecidos. É muito melhor caminhar com Deus no desconhecido. O C.S. Lewis, no livro O Regresso do Peregrino, ele disse o seguinte: um caminho leva para casa e 1000 caminhos levam para o deserto. E muitas vezes é assim que a gente quer viver, a gente quer construir os 1000 caminhos na vida. É necessário andarmos pelo caminho que o Senhor nos prepara para andar. Esse nos leva para casa. E assim como o povo que saiu do Egito, assim é conosco. Porque nós também saímos do Egito, da terra da escravidão, chamada pecado, para caminhar rumo à nossa terra prometida. A palavra de Deus nos diz o seguinte, em Colossenses 1, versículo 13 e 14. Ele nos libertou, olha uma libertação aqui também acontecendo, igual a do Egito. Ele nos libertou do poder das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, em quem temos a redenção, a remissão dos pecados. Mas, querido, sair custa muito. Porque o ser humano ele se acostuma a tudo na vida. E por mais que olhemos para eles na situação que eles se encontravam, sim, eles tiveram que abrir mão de coisas. Tanto que na jornada de peregrinação, o tempo todo que eles se deparavam com alguma falta, o que vinha? Reclamação, murmuração. Pô, foi por falta de cemitério que você trouxe a gente para o deserto? Oh, lá no Egito a gente tinha o que comer. Ah, lá no Egito a gente tinha o que beber. E era sempre em tom de reclamação. Sempre eles ficavam colocando na balança e achando que estavam perdendo. Meu amado, o que você deixou para trás? Ou talvez,
O que você precisa deixar para trás? Porque pode ser que tem algumas coisas que você ainda não deixou. Mas embora Deus os chamou para o deserto, Deus trouxe provisão no deserto. No Salmo, no versículo 39 em diante, vai dizer que Deus estendeu uma nuvem para que lhes servissem de toldo e fogo para iluminar de noite. E assim era com eles. Eles pediram, Deus fez vir codornizes. Teve uma hora que eles enjoaram do pão, do maná. Aí eles foram lá muito tranquilos. Senhor, poderia, por favor, conceder-nos que tivéssemos uma carninha? Não, não foi assim, queridos. Foi reclamando. Aquele povo só reclamava. Se você é desses, corre de mim, viu? Eu não gosto de ficar conversando com gente que só reclama, não. Né? Fala, Deus, muda a minha vida. E aí fez vir codornizes, saciou com pão que veio do céu, fendeu a rocha e dela brotaram águas que correram um rio pelo deserto, porque ele estava lembrando da sua santa palavra e de Abraão, seu servo. Ele conduziu o seu povo com alegria e com júbilo os seus escolhidos. O Hernandes Dias Lopes, o reverendo Hernandes Dias Lopes, ele disse o seguinte: no deserto, Moisés aprendeu a ser ninguém, mas também foi no deserto que ele aprendeu que Deus é tudo. E foi isso. Porque no deserto tem onde comprar comida. No deserto tem onde comprar bebida. No deserto tem shopping para a gente poder comprar roupa. Nada disso. Eles tinham dinheiro. Eles não saíram cheios das riquezas. Mas o que é o dinheiro sem Deus? Nada. Então foi no deserto que ele aprendeu que ele não era ninguém. Mas ele aprendeu que Deus era tudo. Querido, Deus te chama para segui-lo. Mas junto com esse convite, com esse chamado, também tem uma renúncia aqui. Mas é Ele que te sustenta na caminhada. Em Lucas 9, 23, a palavra de Deus diz: Jesus dizia a todos: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. E é assim que nós seguimos Jesus. Mas junto com esse convite à renúncia e a uma cruz nas costas, ele também nos traz uma garantia. Porque em Mateus 28, 20, na parte B do versículo, ele diz: e eis que estou com vocês todos os dias até o fim dos tempos. Ele diz mais, lá em João 14, 1 ao 3, ele diz: que o coração de vocês não fique angustiado. Vocês creem em Deus? Creiam também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu já lhes teria dito, pois vou preparar um lugar para vocês. E quando eu for e preparar um lugar, voltarei e os receberei para mim mesmo, para que onde eu estou, vocês estejam também. E se o povo no deserto, eles puderam contar com pão, que é chamado de maná, e essa palavra, ela significa, que é isso? Esse é o significado do maná, porque imagina só, você já viu o pão caindo do céu? Então talvez se você estivesse lá, você também falaria, que é isso? É de comer? E com a água, eles tiveram água no deserto. Jesus, ele nos diz que ele é o pão vivo que desceu do céu. E ele também nos diz que ele é água viva. Água viva. João 6, versículo 48 a 51 diz assim: eu sou o pão da vida. Os pais de vocês comeram o maná do deserto e morreram. Esse é o pão que desce do céu, para que todo o que dele comer não pereça. Eu sou o pão que desceu do céu. Se alguém comer desse pão, viverá eternamente, e o pão que eu darei pela vida do mundo é a minha carne. João 7, 37, a parte B e o 38 diz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva.
justamente aquilo que acontece no deserto, que o Salmo descreve. Da rocha, saindo água dela e fazendo um rio no deserto. Amados, o Deus da aliança conduz o seu povo. Mas Ele não nos isenta dos sofrimentos. Nem o próprio Cristo foi isento do sofrimento. Mas o servo sofredor, ele disse o seguinte para a gente, João 16:33. Falei essas coisas para que em mim vocês tenham paz. No mundo, vocês passam por aflições, mas tenham coragem. Eu venci o mundo. Eu venci o mundo. O John Piper, ele disse: confiar em um Deus amoroso e soberano remove todos os temores da nossa vida. E tendo recebido a terra, como diz no Salmo, versículo 44 do Salmo diz: e deu-lhes as terras das nações, e elas se apossaram do fruto do trabalho dos povos, para que lhes guardassem os preceitos e lhes observassem as leis. Aleluia. A questão é, temos guardado a palavra do Senhor no nosso cotidiano? O Senhor promete, o Senhor cumpre. Foi fácil? Não. O próprio Moisés, ele começou a jornada e não terminou. Teve uma hora que, assim como eu que não tenho paciência, às vezes com reclamação, e talvez você assim também, chegou uma hora que Moisés disse: até eu tenho paciência. E aí ele vai lá e bate 2 vezes com força na rocha, que sai água. Deus não gostou nada disso. E Deus vai lá e fala para Moisés: ó, você não vai terminar essa jornada não. Números 20, versículo 10 a 12. E diz ainda lá que só Josué e Calebe que vão entrar nessa terra e nesse lugar. O povo viu maravilhas no deserto, a começar pela travessia do Mar Vermelho, mas eles eram muito difíceis. E Deus fez com que eles ficassem andando em círculo, parecendo um carrossel. Aí lá em Números 14, do 30 ao 34, Deus vai lá e tem mais um particular lá com eles, com Josué, com Calebe. Queridos, como que nós fazemos a nossa jornada? Murmurando ou louvando? Porque um hino sempre a gente vai ter nos nossos lábios. A questão é, que hino é esse? É o hino da murmuração ou é o hino do louvor a Deus? O chamado do Salmo é para louvarmos a Deus, assim como a última palavra dele, que é aleluia, que significa louvai a Deus, ou louvemos a Deus. O início do Salmo todo, se você ler do versículo 1 ao 5, é um convite à adoração, ao louvor a Deus, à exaltação. Você é daqueles que precisa estar tudo bem na sua vida, para então você louvar a Deus? O verdadeiro louvor é aquele que independe das situações à nossa volta. Deus chamou o povo para o deserto para prestar culto a Ele. Deus não falou assim: ó gente, lembra lá da fala que eu disse para você guardar? Ele falando com o faraó? Deus não falou assim para eles: vão para o deserto, que aí quando você chegar lá na terra prometida, aí vai ter um templo, vai estar tudo bonitinho, especial, um lugarzinho com ar-condicionado, porque o deserto vai ser quente para burro, e aí quando chegar lá, aí vocês cultuam a Deus. Não, ele falou: o meu povo ir para o deserto para prestar culto a Deus e para oferecer sacrifícios. A sua vida é um culto a Deus? Ou você está esperando ficar tudo bonitinho para cultuar a Deus? Queridos, que ao longo desse ano possamos crescer em adoração. Que assim como o povo que foi duro de coração, e aí o deserto, que era apenas um caminho, uma passagem para o povo, um caminho, uma jornada, mas pelo contrário, eles fizeram do deserto a sua morada, incluindo os seus túmulos. Que não seja assim comigo. Que não seja assim com você.
Que o deserto para nós seja o caminho de casa, mas não o destino final. Que no deserto da vida, louvemos a Deus, olhando para trás e trazendo à memória o cuidado que o Senhor dispensou no nosso passado, porque certamente se você olhar para trás da sua vida, você há de reconhecer a boa mão do Senhor. Mas também olhando para frente com esperança e com fé, se agarrando nas promessas de Deus para o seu povo. Deus é conosco. Marchemos para a glória de Deus. Amém?